Este é um audiolivro com narração automática gerada pelo Google. Livro: A Lenda da Meia-Noite. Por Manuel Pinheiro Chagas. Capítulo 1: A Lenda da Meia-Noite. Num dos sítios mais pitorescos da Beira Baixa, nessa montanha vestida de verdura, onde se recosta a Alpedrinha e que domina o verdejante Vale do Fundão, ergue-se uma casa ampla e antiga, de cuja varanda, extensa varanda de madeira, em cujos beirais vêm as andorinhas fazer os seus ninhos, se descortina a extensa paisagem, onde alvejam Val de Prazeres e outras vilas e aldeias que matizam com as suas casas brancas o verde do arvoredo, e que tem como pano de fundo a imponente massa da Serra da Estrela, coroada com as suas neves eternas. A casa não tem formosuras arquitetônicas, nem aspecto de palácio, é apenas um edifício vasto, cercado de dependências rústicas, tendo defronte do portão as cavalariças, casas de habitação dos criados, etc., que desenrolando-se em semicírculo, fecham um terreiro que dá ao edifício campestre uma espécie de pátio de entrada. A parte mais característica da residência é a extensa varanda de madeira, tão usada na província, onde nas tardes de estio se respira a viração da serra, onde nas manhãs de inverno se toma alegremente a resteia do sol. Fica isolada a habitação que a largos traços descrevemos. Pegada com a fachada principal está o muro, onde se abre o portão da quinta. Esta é assombreada pelo magnífico arvoredo, que viça com incrível vigor, nesse torrão privilegiado conhecido na província pelo nome de Cova da Beira. Para um lado a pouca distância fica a Alpedrinha, a pitoresca vila com as suas casas penduradas entre verduras da encosta da montanha. Para outro lado a estrada desce até ao fundão. Por toda a parte verdura, árvores aguas, o ar purissimo das serras, os rumores misteriosos das solidões. É encantadora a situação da Coelho formoso eremitério. No outono e no inverno a paisagem toma uns tons mais carregados e lúgubres. A montanha assume um certo ar de grandeza. Nos soltos espessos dos castanheiros passa o furacão silvando com fúria, a trovoada vai se repercutindo de eco em eco pelas concavidades dos vales, e os relâmpagos iluminam com a sua luz sinistra o arvoredo, que se estorce nos braços doidos do vendaval. Nos amplos salões desses edifícios isolados ouvem-se rumores sinistros, e sons misteriosos, e o vento fazendo ranger os pilares da varanda, entoa a música triste das lendas populares. É exatamente no outono que nós conduzimos o leitor à casa da Fragosa, como por lá se chama ao sítio em que ela fica. Os viscondes da Fragosa que ali moram, tinham convidado alguns amigos seus para irem caçar nas suas terras, de forma que estavam reunidas bastantes pessoas no grande salão da residência, junto da braseira, no momento em que convidamos o leitor para entrar também e aproveitar o calor benefício do lume. É já noite. A tarde estivera sobremaneira ventosa e fria, de forma que os convidados reunidos na varanda, para assistirem a um desses esplêndidos ocasos do sol, que são tão frequentes no outono, tiveram que retirar e fechar-se em casa, deixando o vento gemer lá fora e estorcendo os ramos do arvoredo. Acendeu-se a braseira e, esquecendo-se o frio e o vento, entrou-se numa palestra tão animada, como se estivesse numa sala de Lisboa, a 2 passos do Teatro Italiano, e sentindo-se, a rodarem nas ruas, as carruagens da cidade. O salão era vasto e simples, mobilado à antiga. Nas paredes alguns velhos quadros sombrios, pesadas cadeiras de pés torneados, forradas de couro lavrado dispostas em círculo, em torno de uma mesa de pau santo, ornava apenas um canto da sala imensa. Nesse canto, onde se agrupavam a família e os convidados, havia uma profusa iluminação. O resto da sala ficava perdido na sombra. De vez em quando surgiam desse fundo escuro os criados que vinham fazer algum serviço.
O toque da campainha não parecia que os chamava, parecia que os evocava. Saíam de súbito da penumbra, como se surgissem do chão. O aspecto da casa era, portanto, o mais legendário que podia imaginar-se. A conversação prolongara-se ainda depois do chá. Um médico que residia em Alpedrinha, para onde viera, não exercer a clínica, mas tratar da sua própria saúde, arruinada em proveito da saúde dos outros, homem de espírito fino e amável, foi quem sustentara principalmente a palestra, ajudado por um senhor Lúcio Valença, escritor de certa aura e caçador intrepido, e por uma filha dos viscondes, gentil menina simpática, alegre e desembaraçada, que apesar de ter vivido sempre em Castelo Branco, e de ter ido apenas uma ou duas vezes a Lisboa, não tinha nenhum dos acanhamentos tradicionais das provincianas de romance. A pouco e pouco, porém, esmorecera a conversação. Pausas cada vez mais amiudadas cortavam a palestra, e o médico já tirara o relógio para ver se não ia acento agudo AM, sendo horas de retirada. Mas o Visconde da Fragosa estava agarrado, com o comendador Madureira e alguns vizinhos de campo, a um impertinente Boston, e em vista de isso ninguém ousava ser o primeiro a tocar a recolher. Nestes silêncios ouvia-se distintamente o rugir do vento na serra, e os seus gemidos e silvos nos corredores da casa. Meu Deus, que tristeza de noite, disse de súbito uma jovem senhora de notável formosura, extraordinariamente pálida, mas com umas opulentas tranças negras, e uns olhos negros também grandes rasgados, que lhe iluminavam com estranho fulgor o rosto de alabastro. O vento geme com uns sons tão lúgubres, que nos parece ouvir as queixas dos fantasmas. É uma noite de lenda alemã. Para isso acudiu o Dr. Macedo. Falta a chuva, a trovoada, a neve e muitos outros acessórios germânicos. O vento só não basta. Vês, gosta de lenda, Sra. Adão Isaura? Perguntou inclinando-se para ela um elegante moço do fundão, em quem pareciam ter produzido uma impressão profunda, os olhos negros e a romântica palidez da filha do comendador Madureira. Se gosto de lendas, respondeu a pálida menina. Ah, de certo adoro-as, mas gosto de as ler em Lisboa, no meu gabinete e à luz do sol. Sem mise em si não prestam, observou com toda a gravidade o Dr. Macedo. A que chama mise em si, doutor? Perguntou Isaura. O Lúcio que lhe explique, minha senhora, não quero invadir os seus domínios. Oh! Meu Deus, acudiu o escritor, não é difícil de adivinhar. O doutor entende que as lendas devem ser lidas e apreciadas à noite, no meio do silêncio geral, quando se está sozinho num velho castelo de Anna Radcliffe cheio de alçapões e de subterrâneos, quando o vento geme lugubremente nos corredores, e faz oscilar a luz da vela que ilumina a nossa solitária vigília. Creio que o doutor, acudiu Lúcio voltando-se rindo para ele, dispensa que a vela esteja num crânio, em vez de estar num castiçal, e que haja um cemitério por baixo da janela. Dispenso, acudiu o doutor com a mesma imperturbável gravidade, quero dizer, não julgo indispensáveis esses acessórios, mas não posso negar que aumentavam de um modo notabilíssimo o efeito fantástico da narrativa legendária. Meu Deus, exclamou a pálida Isaura. Fazem-me morrer de susto com essas historias pavorosas. Hoje com toda a certeza não durmo. Que ideia é acento agudo a. É necessário que não tenham a mínima dose de sensibilidade, para assim estarem zombeteando a respeito de coisas, que me produziriam uma impressão tamanha, que os meus nervos de certo não resistiriam. Estou já toda tremula. Mas minha senhora, exclamou o Dr. Macedo, as lendas são como os ananases. Raos nascidos ao ar livre na sua terra própria, e raos desabrochados artificialmente com o calor da estufa. Num velho solar provinciano, ao som lúgubre do vento nos corredores,
numa noite de inverno sulcada de relâmpagos, nasce a lenda tão naturalmente como o ananás no Brasil. Numa sala de Lisboa forrada de espelhos, ornada de macios sofás, entre os rumores meridianos da rua, a luz clara e alegre do sol, a lenda não pode ter mais sabor do que um ananás de estufa. Jesus, meu Deus! Exclamou de Isaura, percebo isso perfeitamente, e bem sei que o fantástico só pode produzir toda a impressão de que é susceptível no cinério que o doutor descreve, mas é que levado a esse ponto, o fantástico produziria no meu espírito um funesto efeito. Matava-me ou enlouquecia-me. Tornou ela, eu adoro o ideal, mas o ideal pode também partir as cordas da minha alma. Tomo o partido de Isaura, disse não sem alguma ironia a filha dos viscondes de Fragosa, linda menina de cabelos castanhos claros e olhos azuis, de um azul tão vivo que produziam às vezes a sensação de olhos negros, como se fossem aqueles reflexos azulados da asa negra do corvo. Tomo o partido de Isaura. Os senhores estão falando a HI como criaturas vulgares, incapazes de sentirem profundamente as grandes comoções. Para as almas privilegiadas, os grandes prazeres da imaginação, muitas vezes são também o martírio. São as Ofélias, as Marias de Noronha, as criaturas ideais cujos corpos são apenas como o da irmã do bispo Miriam nos Misérables, de Victor Hugo, pretextos para conservarem no mundo almas de anjos. E cuidas que não há na terra esses entes, cujas expressões mais sublimes foram encontradas por três grandes poetas que acabas de citar, Garrett, Shakespeare e Victor Hugo? Acudiu vivamente o entusiasta de Isaura, que sentira o leve epigrama, que o seu idolo não compreendera. Não cuido tal, Henrique. A prova de que os é que Isaura é um desses entes. Por quem és, Leonor? Acudiu Isaura com uns certos ares de modéstia, que ainda mais desesperaram o seu apaixonado. É assim, tornou Leonor. Tu, Isaura, sentes que se partiriam as cordas da tua alma, se quisesses ler à noite num quarto de uma velha casa provinciana, uma historia de fantasmas. Morria se te achasse sozinha à noite, numa sala de lúgubre aspecto. Por quê? Porque tens a imaginação exaltada, a sensibilidade nervosa das Ofélias e das Marias de Noronha. E não admirava, acudiu Henrique Osório, que assim se chamava o moço do fundão, não admirava a senhora Dom Isaura que tivesse medo de estar sozinha num castelo de Anna Radcliffe. Nem todas podem ter a imaginação calma, o prosaico bom senso, a fria intrepidez de Leonor. A Marquesa da Lusácia, de que fala Victor Hugo num dos seus poemas, preferia perder a soberania do seu marquesado, a ir passar a noite sozinha como o ordenava o costume tradicional, no castelo de seus avós. Logo encontrou quem a acompanhasse, interrompeu Leonor ironicamente. E não seria só ela. Isaura, ouviste? Acudiu Leonor rindo com tal ou qual amargura, se quiseres passar alguma noite num castelo legendário, como a Marquesa da Lusácia, já tens trovador que te acompanhe ao bater da meia-noite e que te cante. Si tu veux faisons un rêve monton sur de palefrois, tu menes, je t'enlève. Loicial chante dans les bois. Isaura sorriu-se sem compreender bem a luta que em torno dela se travava. Henrique Osório calou-se. Leonor, um pouco arrependida de ter mostrado um tal ou qual azedume, voltou-se para sua mãe que resonava recostada na sua poltrona, e chamando-a, disse-lhe algumas palavras em voz baixa, convidando-a a que lembrasse a seu pai que eram horas de pôr um termo ao Boston. O doutor levará a mão aos lábios para comprimir um bocejo, e Lúcio Valença, sorrindo-se, contemplava a esplendida formosura de Isaura, e esses olhos que Deus fizera tão formosos, e que não reflexam contudo senão as preocupações pueris da mulher da moda e da lisbonense frivolã. No meio deste silêncio ouviu-se o vento bramir com mais força, para depois gemer com mais tristeza,
parecendo que se estabelecia um diálogo entre os espíritos atmosféricos, e que aos rugidos ameaçadores de um demônio respondiam às queixas plangentes de um ente fraco e débil. De súbito ouviu-se ao longe, vibrar uma badalada no sino de S. Martinho de Alpedrinha. O vento soprava daquele lado, e trazia nas suas asas as lúgubres vibrações do bronze. Ouviu-se em profundo silêncio 1, 2, 3, 12 badaladas. Meia-noite, disse naturalmente o doutor, quebrando o silêncio em que todos estavam, porque todos tinham estado contando as horas. Mas a voz do doutor também tomara involuntariamente como que uma sinistra entoação. Dona Isaura soltou um grito. Jesus, disse ela. Que tem minha senhora? Perguntou Henrique solicito e aflito. Meu Deus, exclamou Isaura, é que me aterraram com as suas loucas historias, é que me puseram num estado incrível de sobreexcitação nervosa. Meia-noite, vê? Meia-noite é a hora dos fantasmas, é a hora das aparições. E esta sala é tão lúgubre, e este silêncio é tão agoireiro. Minha senhora, exclamou o doutor Macedo alegremente, vê, Exá supõe por acaso que nós sejamos fantasmas, e que estejamos quase a dissipar-nos em fumo, como quaisquer entes mal-criados do mundo sobrenatural? Vê, Exá está no meio de um batalhão de gente viva, capaz de afrontar 2 subterrâneos de Anne Radcliffe, 3 conventos de Lewis, reforçados ainda pelos 1001 fantasmas de Alexandre Dumas. Oh! Tornou Isaura toda tremula, mas é que a meia-noite soou de um modo tão lúgubre. E nós a esta hora ainda há pior. Tornou Isaura toda tremula, mas é que a meia-noite soou de um modo tão lúgubre. E nós a esta hora ainda há pé. Vê, Exá deita-se mais cedo em Lisboa? Perguntou o doutor. Não, mas é que à meia-noite só aterra os que lhe dão importância. É uma hora covarde e manhosa que se vê a alegria do baile, as salas iluminadas, as danças caprichosas e revoluteadoras, entra pacatamente como outra hora qualquer, até com mais risos e mais alegrias, acendendo mais o fogo das valsas, cumprimentando para todos os lados amavelmente. Se vê o estudioso debruçado sobre os livros, indiferente e sereno, entra timidamente nos bicos dos pés e abafa até as suas próprias vibrações. Se encontra num serão de família, a conversação alegre, o bule de chá em cima da mesa, as cartas do Boston para um lado, um livro para outro, bate a porta discretamente e anuncia que é tempo de se recolher cada qual para o seu leito. Ora, agora se encontra gente que espera com susto, que está prompta a desmaiar apenas ouvir a primeira badalada que a anuncia. Então ei-o que toma uns ares pavorosos, engrossa a voz, faz entrada solene, espalha em torno de si o terror e o assombro. Fora com semelhante fanfarrão. É necessário darmos-lhe uma lição mestra. Peço a palavra para um requerimento. Disse lá da mesa do jogo o Visconde da Fragosa, que aspirava à deputação. Está concedida, Visconde? Disse o doutor rindo. Mas que diz você? Tornou o Visconde muito espantado dos risos com que os interlocutores do Macedo acolhiam a sua ideia acento agudo a. Bem. Passo adiante. Requeiro que para todos os efeitos, seja abolida à meia-noite. Aprovado por unanimidade e mais um que é o Visconde, tornou rindo Lúcio Valença. Agora queira o senhor deputado apresentar uma proposta, indicando o modo prático de se levar a efeito essa medida importante. Proponho, tornou o doutor com gravidade cômica, que de amanhã em diante afrontemos à meia-noite rosto a rosto, e lhe torçamos o pescoço. Mas o meio? O meio? O meio prático? Bradaram Lúcio e Leonor. O meio é o seguinte: o mau tempo ameaça prolongar-se, e nós ou não podemos caçar,
ou não podemos prolongar a caça por todo o dia, sob pena de estourarmos a h e de frio por essa serra. Portanto, à noite estamos frescos e descansados, e podemos protrair o serão. Proponho que organizemos um Decameron para zombarmos da meia-noite, como os narradores de Boccaccio zombaram da peste de Florença. Cada um de nós que se sentir para isso com forças, se compromete a compor uma história fantástica, uma lenda, um conto maravilhoso que será lido aqui ao bater da meia-noite. Dessa forma afrontamos face a face a terrível inimiga do repouso da senhora Dom Isaura, e se ela ainda ousar fazer uso dos seus sortilégios, conosco se há de haver. Apoiado, apoiado! Bradaram todos menos de Isaura, que soltou um grito exclamando: Isso é horrível! Não, minha senhora, é uma receita, é um remédio heróico, é um banho russo. Vou-lhe combater os seus nervos. Mate-me, doutor. Qual história, minha senhora? Mato à meia-noite. Verá como depressa a moda aceita a minha ideia, acento agudo A. Daqui a pouco tempo não se fala em Lisboa noutra coisa, e a lenda da meia-noite será o antiespasmodico mais empregado. A ideia acento agudo A de que efetivamente em Lisboa daí a pouco tempo se não falaria noutra coisa, foi o que decidiu Dom Isaura. Ao mesmo tempo terminará a partida do Voltarete, e um dos jogadores, homem já de cabelos grisalhos, vivo, espirituoso e ilustrado, que no tempo do romantismo cometera alguns pecados literários, exclamou alegremente: Aceitam-me para companheiro. Eu ainda sirvo para uma montaria aos lobos, vamos a ver se também presto para uma montaria à meia-noite. Aceito com mil vontades, senhor Roberto Soares. Eu já o conheço como robusto campeão, e assento-lhe praça com entusiasmo. Agora cabe-me designar o serviço. Henrique Osório, você é quem rompe o fogo. Henrique inclinou-se em silêncio, relanceando um ardente olhar à pálida Isaura. 00:30, disse o doutor tirando o relógio. Saudemos, meus senhores, a última meia-noite que passa, e vamos nos deitar. Todos se riram, e um borborinho alegre encheu daí a pouco os corredores da habitação. Ainda por algum tempo se sentiu o rumor de portas que se abriam e fechavam, de passos que se perdiam ao longe, de vozes que se despediam. Depois caiu tudo em silêncio, e só se pôde ouvir o vento que continuou toda a noite a gemer lugubremente as suas monotonas queixas. A previsão do doutor realizou-se, o tempo continuou mau, e agravou-se ainda com a chuva que principiava a cair em torrentes. A noite seguinte passou-se alegremente. Quando, porém, um relógio de parede que foi posto na sala indicou 11:30, Isaura fez-se ainda mais pálida do que era, e houve no auditório uns tais ou quais signais de comoção. Apostos, meus senhores, exclamou o doutor alegremente. Firmeza, companheiros. Do alto da quelle relógio 30 minutos vos contemplam. Houve de novo entraim, risos e entusiasmo. Nisto o sino de S. Martinho deu a primeira badalada da meia-noite. Soava ainda mais lugubremente do que na véspera. Solta no meio dos loucos rumores do vendaval, a vibração do bronze parecia uma nota perdida de agonia e de desespero. Henrique, disse o doutor. Vamos? Estás um pouco pálido? É a comoção do auctor e não a da meia-noite, juro aos deuses imortais. Vá, inflexão lúgubre, voz cavernosa, gesto sombrio. Henrique desenrolou um manuscrito, e no meio da atenção geral leu o seguinte. Capítulo 2, Julieta. Conto fantástico. 1. Eram 11 da noite, e estava-se tomando chá em casa do meu amigo Frederico B. em Benfica. Havia uma roda de íntimos, a conversa estava animada e o meu amigo,
a quem a alegria e o entraim dos convidados deixavam mais liberdade no cumprimento dos seus deveres de dono da casa, aproveitava-se de isso para contemplar extasiado sua linda mulher, com quem casara havia pouco tempo, e que do seu lado lhe sorria também com a meiguice e ternura da mulher que ama deveras. A conversa animara-se tanto, que se ia transformando em algazarra. Discutia-se acaloradamente a questão da existência das almas do outro mundo, com grande desprazer de um jornalista que por força queria conduzir ao bom caminho aqueles discutidores extraviados, propondo que se tratasse da bondade do ministério, deixando de parte essas tolices, que não serviam para nada. Mas ninguém lhe prestava atenção, o que fez com que ele, desesperado, fosse ler pela 100ª vez um artigo seu publicado num jornal que estava em cima de uma das mesas da sala. Essa produção do seu engenho, que o jornalista relia com tanto entusiasmo, merecia indubitavelmente tão paterna solicitude, porque ele e o revisor da imprensa tinham sido os seus únicos leitores. Mas o autor tantas vezes o tinha lido, e tal admiração professava pelo seu próprio talento, que pudera dizer, sem receio de ser taxado de mentiroso, que o seu artigo tinha feito tal impressão, que lhe constava ter havido uma pessoa que o relia a miúdo, e sempre com entusiasmo crescente, honra de que se podiam gabar poucos artigos políticos da imprensa portuguesa. Concluamos, bradava entretanto, um médico materialista por dever de profissão, onde colocam os senhores esse agente misterioso a que dão o nome de espírito, teimando em apelidar assim pomposamente o mecanismo material, que a morte paralisa? Quando esse relojoeiro sombrio que se chama tempo, quebra com mão despiedosa as rodas complicadas do nosso sistema vital, onde se refugia esse ente inútil, esse ser impalpável a que os senhores espiritualistas querem dar as redeias do governo deste barro quebradiço que constitui o homem. E durante a vida quais são os laços invisíveis, que prendem o escravo ao Senhor, o corpo material e frágil à alma etírea e imortal? Tremendo absurdo, utopia talvez respeitável, sublime tolice pela qual se tem sacrificado inumeras gerações. Mas sobretudo, é doido deveras quem imagina que essa invenção impossível, resultado das aspirações da humanidade para a existência eterna, possa vir aos cemitérios animar os restos putrefactos dos reis da criação. Quem tal supõe, não sentiu nunca debaixo do escalpelo anatômico o cadáver inerte e desprezível, nem pode avaliar com a vista infalível da ciência o nada imenso das vaidades humanas. Fora com o materialista, bradou um rapaz entusiasta. Sabes tu, meu caro doutor, que a primeira vaidade humana cujo nada imenso tu devias avaliar é a vaidade da ciência? Que sabes tu, presunçoso Hipocrates, que tens de recuar vencido perante o primeiro obstaculozinho, que a natureza caprichosa queira opor à vista infalível como tu dizes do saber dos homens? E és tu que andas perdido no meio da confusão dos sistemas médicos, a procurar no labirinto científico, o fio conductor que te está sempre a escapar das mãos. És tu que pretendes entrar com passo firme no insondável labirinto da eternidade? Espera, continuou ele vendo entrar um mancebo muito pálido, que foi apertar a mão de Frederico, e cumprimentar a dona da casa. Queres te convencer? Pois aí tens tu um homem vivo, que teve relações diretas com um fantasma. Roberto, assenta-te aí, e conta-nos imediatamente a história do teu espectro. Se vê, ex.as não se opõe a isso ainda assim, continuou ele, voltando-se para as senhoras presentes, que tinham escutado a discussão metafísica, com ligeiros signais de aborrecimento. Propor às senhoras uma história de fantasmas é despertar-lhes a atenção, é fazer-lhes passar nas veias o estremecimento do entusiasmo. Não sei por que esses entes frágeis, pálidos ou rosados, de olhos negros ou azuis, alegres ou melancólicos, esses entes femininos encantadores e tímidos, adoram tudo o que os faz tremer,
E recreiam-se sobretudo com essas historias terríveis, em que o leitor estupefacto encontra um punhal ao voltar de cada página, um ladrão à esquina de cada período, um fantasma pelo menos em cada capítulo. Por isso a parte feminina da Assembleia acolheu a proposta com entusiasmo. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.